Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk Talk Sound. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco Vítor Rodrigues. Não será exagero dizer que Vítor Rodrigues é um dos nomes mais influentes da psicologia transpessoal em Portugal, é doutorado em Psicologia pela Universidade de Lisboa e psicoterapeuta desde 1985. Foi docente universitário durante 17 anos, é conferencista e formador da área da psicologia transpessoal. É também, ou foi também, presidente da Alubrat, a Associação Transpessoal Luso-Brasileira, em Portugal. Colabora em diversas publicações científicas e é membro do Observatório Internacional Stellar, focado em fenómenos anómalos. Seja muito bem-vindo, Vítor. É um enorme prazer tê-lo aqui connosco no The Talk Talk Sound. Para mim também, obrigado. E obrigado pelo convite, desde já. É um gosto também. Nós, aqui no The Talk Talk Sound, gostamos sempre de saber um pouco sobre o percurso dos nossos convidados, como é que tudo começou. E por isso gostaria de perguntar, se quiser partilhar connosco, naturalmente, como é que foi a sua jornada até chegar à psicologia transpessoal? Ora bem, é curioso porque há uma jornada que tem tudo a ver e começa muito antes. Ou seja, eu com 10 anos de idade já me interessava muito pelos problemas da humanidade. Portanto, na minha adolescência, com 15, 16, 17, lia imenso sobre temas de espiritualidade, sobre parapsicologia, sobre investigação, sobre escolas esotéricas, etc. Quando entrei na Faculdade de Psicologia, por um lado agradou-me o lado científico e agradou-me muito a epistemologia da ciência, mas por outro lado senti-me um bocadinho a começar a andar ao ralenti. É como se fosse forçado a andar mais devagar e a ocupar-me de uma visão do humano mais restrita. Uhum. Isto durou, gostei do curso, o curso deu uma base muito interessante. Mais tarde, acabei por começar a perceber, entretanto, estava dedicado também a questões esotéricas durante o curso todo. Mais tarde comecei a encontrar realmente a psicologia transpessoal. Percebi que existia, percebi que havia autores que procuravam conciliar ciência com espiritualidade, com estados modificados de consciência, etc. E neste processo acabei, já nos anos 90 do século passado, por fazer um curso de terapia regressiva, que conduziu a um curso de psicologia transpessoal, que conduziu a mais umas coisas aqui e acolá, e comecei a entrar muito mais a fundo no assunto, comecei a ir a congressos especificamente na área transpessoal, etc. E pronto, e cá vim parar. Ou seja, foi assim um caminho mais ou menos natural e de descoberta e de busca que levou a este campo da psicologia. Ora, naturalmente, a psicologia também tem tido a sua evolução. Passou por olhar para a questão, primeiramente, da saúde mental, da patologia, uma passagem pelo comportamento, pelo humanismo e vemos agora um caminhar, não é, de cada vez maior aceitação, pese embora ainda porventura exista um potencial enorme neste entrecruzar de olhares, mas abriu a porta para o transpessoal. Na sua opinião, Vítor, foi uma necessidade para dar resposta a fenómenos que outras correntes simplesmente não conseguem realmente dar uma resposta, ou porque também ignoram esta dimensão, ou, na sua opinião, poderá ter sido eventualmente um processo em que a própria ciência bateu num teto de vidro, em que precisou de olhar também para o transcendente para poder avançar?
Sim, repare, ainda hoje a psicologia transpessoal não está muito bem aceita em alguns meios. Está cada vez mais aceito porque há investigação que é relevante, que tem tudo a ver. A própria física avançou em direções que se aproximam um bocadinho, enfim. De qualquer modo, é verdade, tem toda a razão em dizer que a psicologia transpessoal nasceu de uma necessidade também científica de compreender alguns fenómenos. Ou seja, se formos, por exemplo, aos Estados Unidos nos anos 70, para não falar da Europa muito antes, Sim. porque há autores claramente transpessoais na Europa que são muito anteriores à vaga americana, que chamaram a Quarta Força, segundo o Maslow, etc. Já havia gente como o Roberto Assagioli, com a psicossíntese, um tipo muito sólido, mas muito baseado também, ou ligado a tradições esotéricas, nomeadamente à escola arcana de Alice Bailey. Temos o Carl Jung, o célebre, Uhum. e alguns outros, mas pronto, também nos Estados Unidos tivemos um professor que era o William James, é certo, também, para muitos fins, era já um autor transpessoal. De qualquer modo, nos anos 70, com um consumo muitíssimo alargado de drogas psicadélicas, começou a aparecer um número enorme de pessoas que passavam por estados modificados de consciência, tinham experiências estranhas, por vezes magníficas, por vezes mais ou menos cósmicas, e não se percebia bem aquilo, e não se sabia bem como situar aquelas experiências e como compreendê-las. Muita gente na psiquiatria ortodoxa da época diria logo que era tudo patológico, só que não era. Uhum. Havia pessoas que melhoravam, que saíam melhores humanos de experiências dessas, havia pessoas que aprendiam coisas novas, que não revelavam nenhuma patologia mental nem antes nem depois, e algumas ficavam perturbadas, também é verdade. E então, na altura, começou a haver uma tentativa de compreender estas coisas, e foi quando também perceberam que havia quem já falasse destes assuntos ditos transpessoais há milénios. Havia a tradição iógica, vedântica da Índia, havia tradições como a alquimia, em que aliás o Carl Jung também mexeu, havia tradições, de certo modo, um lado mais oculto da religião, em várias tradições também, havia o sufismo, havia o xamanismo, que ficou mais em voga mais tarde, mas já havia quem o conhecesse naquele tempo. E havia uma coisa que várias tradições traziam, que foi muito importante também, que eram cartografias da consciência. Uhum. Eram maneiras de, para lá de pensar que tudo o que fosse modificação expansiva da consciência era patológico, havia maneira de classificar, de algum modo, estados de consciência de tipos diferentes. E também se começou a perceber que parecia haver, para além do inconsciente, que o vovô Freud, como eu gosto de lhe chamar, tinha falado, havia também um supraconsciente ou um superconsciente. Havia Sim. experiências que tinham mais a ver com o futuro do que com o passado, que tinham mais a ver com a expansão de consciência do que regresso ao passado e aos traumas anteriores, etc. E tudo isto deu, de facto, a necessidade, para muitos autores, da psicologia transpessoal. E começaram a estudar e a perceber quem é que descrevia o quê, que tipo de experiências é que havia, qual era o impacto que tinham nas pessoas, e descobriram rapidamente uma coisa fantástica, foi o potencial terapêutico destas experiências. Ou seja, veio de uma necessidade e houve ali um momento que deu o clique, digamos assim, como para dar resposta à compreensão de uma série de fenómenos que vinham, enfim, que eclodiram Exatamente. nessa época em que houve um consumo maior de psicadélicos. Muito bem. E então, estamos aqui a falar de psicologia transpessoal, obviamente é uma nomenclatura para quem nos ouve lá em casa e quem esteja provavelmente até em busca de uma solução terapêutica para as suas questões. Como é que poderia, assim, muito brevemente, definir a psicologia transpessoal? Ora bem, eu gosto de pensar na psicologia transpessoal como sendo, sobretudo, uma psicologia da consciência e do modo como estados diferentes de consciência têm impacto na estrutura de personalidade da pessoa, no comportamento, na cognição, nas emoções, na criatividade, etc. Mas o termo transpessoal vem também, não é por acaso, da constatação de que em estados modificados de consciência expansivos, porque também há estados claramente patológicos, Uhum. em estados expansivos de consciência, as pessoas
parecem ir além da pessoa, de certo modo, além do seu estado habitual pessoal, de certo modo das limitações pessoais, e começam a percepcionar coisas para lá disso, da sua experiência do cotidiano, e por vezes começam a percepcionar-se a si mesmas como não sendo simplesmente nem este corpo, nem sequer este cérebro, nem esta mente temporária. Portanto, começam a ter uma noção de que eu sou mais do que isto. Eu se calhar sou uma alma, ou como uma experiência mais profunda podemos ter, se calhar eu sou uma centelha divina, sou espírito puro, sou algo que é eterno. O que é uma experiência estranha, fora do baralho para muita gente, Sim. mas que acontece. E, portanto, daí esta ideia de que algo vai para lá do pessoal, da vivência pessoal, habitual, circunscrita a este eu temporário, adaptado ao mundo, etc. Ou seja, explora além da mente física, portanto, abarca todo esse já campo de conexão com o invisível. Como é que, por exemplo, alguém que vai ter com o Vítor e tem questões relacionadas com procura tratar sintomas, enfim, ansiedade e depressão, que acabam por ser muitas das situações que, infelizmente, nas sociedades ocidentais, modernas, afetam muitas pessoas. Quem chega ao seu consultório com estes quadros, qual é o olhar do transpessoal? Qual é a resposta, assim, numa primeira abordagem? Ora bem, há várias maneiras de pensar nisto. Para já, o que é que as abordagens transpessoais permitem? Quando as pessoas entram num estado modificado de consciência, o que pode ser conseguido com relaxamento, com hipnose, pode ser conseguido com técnicas respiratórias, até com dança de vários tipos, pode ser conseguido com alguma medida de movimento corporal, e várias outras técnicas de visualização, etc. Quando se consegue um estado modificado e expansivo de consciência, as pessoas eventualmente têm acesso mais profundo e mais rápido a si mesmas. E têm uma capacidade de se reprogramarem, não só de se compreenderem a si mesmas e às origens de muitos problemas, como de se reprogramarem, também é mais intensificada. Ou seja, conseguimos trabalhar de maneira mais profunda e mais rápida. E aí, muitas pessoas, sim senhor, têm um trauma, na origem, por exemplo, uma depressão, ou vários, ou uma sequência traumática, por vezes de longa duração, tipicamente na infância e não só. Isso está lá. Há outras abordagens psicoterapêuticas que tentam abordar o assunto e mexer nele. A psicologia transpessoal costuma ser, de certo modo, mais rápida, cortar mais a direito, porque nós também confiamos, tipicamente, muito no potencial terapêutico da pessoa quando expande a consciência. Falamos, como por exemplo o Stern Grof, que é um autor célebre nestas áreas, falamos até por vezes do terapeuta interno, como de certo modo a nossa própria alma nos orientasse para encontrar a origem dos problemas e a solução para eles também, potencialmente. E nós, como terapeutas, trabalhamos com as pessoas para catalisar estes processos. Induzimos os estados, damos às pessoas instrumentos para chegarem a estados diferentes e depois estamos lá para apoiar, catalisar processos, ajudar a pessoa a explorar-se a si mesma no seu mundo interior. Por vezes também no mundo da memória. Uhum. E há memórias esquecidas, a que frequentemente temos acesso com técnicas destas e de outro modo não teríamos, ou seria muito mais difícil termos. Ou seja, também é mais fácil entrar em certas áreas de experiência de dor, como traumas, ou feridas muito profundas, que há esse, ou por terem sido reprimidas, eventualmente há esse difícil acesso, não é? Sem dúvida. Outra abordagem, e com estas técnicas que são aplicadas, digamos assim, em set terapêutico, torna-se mais fácil chegar lá e depois, obviamente, toda a terapêutica acaba por ser mais rápida depois de resgatar, digamos assim, toda essa informação. Sim. E repare que depois se pensarmos no potencial destas estratégias,
Pronto, aí entramos em quê? Às vezes as pessoas conseguem, de certo modo, mergulhar no seu próprio corpo e perceber melhor onde é que está o problema e de onde vêm algumas patologias, o que também dá mais hipótese de dar a volta. E às vezes não só vamos buscar memórias até de infância, às vezes até de vida intrauterina, como às vezes saltamos para memórias de supostas vidas anteriores, não provando que há vidas anteriores de maneira direta, embora por vezes sejam coisas altamente sugestivas, mas encontrando uma realidade clínica. Qualquer que seja a explicação, há muitas pessoas que ao trabalhar com vidas anteriores, ou aquilo que elas vão sentir ou descrever como vida anterior, conseguem melhoras clínicas também muito profundas e rápidas. Vítor, mesmo na área do transpessoal, eu admito que existem diferentes formas de estar. Estou a falar em relação aos terapeutas, no que diz respeito a este recurso e a estas técnicas todas que dominam e têm conhecimento e aplicam em sede terapêutico. Obviamente isto tem a ver muito com, e o Vítor tocou logo de início, que pese embora a receptividade seja cada vez maior, até porque a ciência tem vindo a dar passos no sentido de estudar, investigar e trazer alguns resultados sobre alguns fenómenos que têm a ver com o sobrenatural, enfim, podemos dar esse nome, ou com a espiritualidade, talvez seja esse o nome mais correto, mas há todo um educar também, digamos assim, dos próprios terapeutas, ou da ciência, ou do meio académico, para esta realidade. Ou seja, para compreender a consciência não como um subproduto do cérebro, mas como algo realmente que tem um campo que não é da realidade física. Como é que vê, enquanto profissional, esse lado? Ou seja, o que é que para si é necessário ter presente, ou até mesmo apostar em termos de desenvolvimento, formação, o que seja, para compreender toda esta área? Ora bem, por um lado é bom procurarmos estar minimamente ao corrente do que se passa na área científica, da psicologia e da investigação sobre estados de consciência, etc. Por outro lado, tocou ainda uma tecla que eu penso que é importante, realmente. Muito tipicamente, os psicoterapeutas transpessoais passam, quando fazem um treino realmente aprofundado e sério, e isso existe. Aliás, eu fui das pessoas que trabalharam também nessa área, a criar condições de certificação apropriadas, etc. Quando estive, por um lado, também até na presidência da Associação Transpessoal Europeia, mas também quando estive num grupo de trabalho sobre psicoterapia, justamente. E uma das exigências que colocámos às pessoas que queriam ser reconhecidas como terapeutas transpessoais é que tivessem uma prática espiritual em curso. Uhum. Ou seja, no mínimo, queríamos que fossem pessoas que tivessem práticas de yoga, de meditação, de oração, de dança sagrada, de canto sagrado, ou qualquer outra coisa que fosse afim. Porque haveria aqui, de facto, uma seriedade, e também faz parte do treino típico que nós fazemos como terapeutas, e às nas terapias mais convencionais também, que é nós submetemos nós próprios ao treino que vamos, de certo modo, àquilo que vamos impingir às outras pessoas. Temos que ter essa experiência. E temos também que ter passado por alguma terapia, ou ainda passar de vez em quando, ou por vezes fazemos supervisão, ou supervisionamos um pouco uns aos outros, ou pelo menos partilhamos alguma coisa, a chamada intervisão, mas há este tipo de exigência de seriedade. Agora, é facto que sim, nós deparamos muitas vezes com áreas que a ciência atual não consegue perceber inteiramente bem. Não quer dizer que não existam, quer dizer que não temos modelos científicos e investigação empírica que nos permita dominar esses assuntos, embora eles sejam familiares a muitos praticantes. Eu diria até que para lá da mediunidade. Muitas vezes a mediunidade passa-se muito num domínio que é considerado, que é chamado astral, e há domínios mentais e supramentais. E há autores, mais da linha yógica, como Aurobindo, que falavam claramente em níveis supramentais, e muitos outros, de uma maneira ou de outra, aludem a isso,
tal como aludem a níveis em que o eu pessoal se torna praticamente inexistente, estados em que se torna praticamente inexistente, não é uma referência relevante. Mas, portanto, nós aí precisamos nos familiarizar e também é bom, penso eu, diria eu, estarmos familiarizados com investigação sobre fenómenos paranormais, que nos dá, pelo menos, uma noção de até onde é que existem dados científicos que permitem discutir estas coisas com seriedade e até onde é que entramos num domínio em que conta a nossa experiência pessoal, contam publicações de outros autores e conta a experiência de outros, que talvez tenham ido alguns muito longe até. E, portanto, temos estas referências para considerar. Ainda assim, a investigação sobre fenómenos paranormais, ou a investigação em parapsicologia, tem dados extremamente significativos que nos fazem pensar que sim, parece que há mesmo vida além da morte, sim, se calhar há mesmo reencarnação, sim, se calhar há mesmo faculdades clareaudientes, clarividentes, telepáticas, psicocinéticas, quando se fala de influenciar a realidade física através da mente. Há investigação sólida e bem feita nestas direções. E isto dá-nos muito que pensar. Depois estava aqui a ver que houve uma passagem. Sim, mas foi do meu lado. Portanto, estava a falar das várias experiências de paranormalidade, a telepatia, a clarividência. Estava a elencar uma série delas, sim. E a clarividência, a clareaudiência, as telepatias, as psicocinesias, as possibilidades de influenciamento mental de fenómenos físicos, de máquinas, etc. Tudo isso tem sido investigado e, por vezes, com dados muito significativos. Até temas mais malditos, como casas assombradas, ou poltergeists. Portanto, poltergeists é um influenciamento que algumas pessoas fazem, por vezes intempestivo, sobre fenómenos físicos, mas que parecem fazer mesmo, está associado às pessoas. Quando falamos em assombrações, falamos em fenómenos aparentemente paranormais que estão associados a lugares específicos e que acontecem naqueles lugares, não associados a uma pessoa em particular. Mesmo aí, há investigação séria e interessante que sugere que aquilo não é apenas para filmes, aquilo pode ter algum cabimento. Exato. Vítor, o Vítor fala frequentemente sobre iliteracia espiritual, não é? E, de facto, há aqui ainda uma necessidade de educar para o invisível, porque na realidade é que as sociedades ocidentais afastaram-se muito destas vivências, deste saber ancestral, que está presente em todas as culturas, mas as sociedades ocidentais, houve assim um divórcio, enfim, por força de vários fatores que estão, enfim, não vamos entrar agora porque foram realmente vários que contribuiu para que, de facto, a ciência tivesse um domínio muito grande sobre o saber e se fossem desprezadas a própria experiência, a própria empiria pessoal, as próprias tradições na relação com o sagrado e com o espiritual. Ou seja, há agora uma aproximação, o que é uma boa notícia, mas na realidade há um conjunto, se calhar um pouco à semelhança do que aconteceu na década de 70, com a toma de psicadélicos, que as pessoas começaram a ter experiências ao nível de expansão de consciência, entrar em realidades e contactos com a multidimensionalidade. Portanto, isso se passou. Hoje em dia podemos estar também a passar por um fenómeno muito semelhante, com esta proliferação de terapias energéticas e espirituais, com práticas como o yoga, o tai chi, os theta healings, as meditações. Portanto, não digo que se está a popularizar, mas há um maior número de pessoas a praticar, e isto naturalmente vai conduzir a algum desenvolvimento mediúnico e a algumas pessoas, eu estou a falar daquelas que já vão tendo algumas experiências, não as outras que não desconhecem, rejeitam, são céticos, não é dessas que eu estou a falar, é tudo daquelas que vão tendo algumas experiências, mas não sabem,
que é que se está a passar com elas, não é? De repente começam a ter experiências ao nível de projeção astral, ou a comunicação telepática, ou visão remota, porque alguns têm naturalmente, não é? Ou regressões espontâneas, portanto, algumas situações dessas podem vir a acontecer e as pessoas não fazem a mínima ideia do que é que está, não existe um vocabulário para até, digamos assim, poder acompanhar todo esse processo com uma orientação que sirva às pessoas e que ajude a compreender que também aquilo que se está a passar é natural, faz parte da condição humana. Existem algumas faculdades que um pouco mais expandidas podem levar a esse tipo de experiências. Portanto, esta é a minha visão, que eu partilho, pronto, não é do domínio da crença, é do domínio do saber, da própria experiência pessoal. E o que eu gostaria de colocar, Vítor, é que vivemos numa sociedade em que sabe muito e cada vez mais sobre o átomo, mas muito pouco sobre a alma, sobre o espiritual. E esta ignorância, esta tal iliteracia, na sua opinião, de que forma é que ela pode afetar, não é, de forma menos positiva as nossas vidas? Quer aquelas pessoas que vão tendo estas experiências, quer as outras que, pronto, não estão sequer conectadas com estas realidades. Ora bem, isso é uma pergunta de grande alcance, de facto. Obrigado por colocá-la também. Eu diria que também há aqui uma questão de preconceito científico, preconceito ideológico, materialista também. A imagem parou, não sei se está a ouvir. Eu estou a ouvir, sim. Está a ouvir, ok. Portanto, há um preconceito, e deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, o Freud, a certa altura, interessou-se por fenómenos anómalos, mas depois bateu em retirada. Ele chegou a estar na British Society for Psychic Studies, depois afastou-se dela, desenvolveu uma teoria que é basicamente materialista, completamente materialista, que tenta explicar tudo a partir da noção do inconsciente, mas esse inconsciente é sobretudo cerebral, portanto, pertence ao domínio do cérebro. E, aliás, achava e afirmou isso no passado, que haveria um dia em que a psicologia deixaria de ter razão de existir e seria completamente, de certo modo, substituída pela neurologia. E há preconceitos que ficaram desde o Freud. Curiosamente, há colegas na psicologia, ainda hoje, e outros das últimas poucas décadas, a pensarem que quando as pessoas que se dedicam à religião ou que têm crenças religiosas ou espirituais mais ou menos profundas, são já por si mesmos, de certo modo, casos patológicos, ou são pobres de espírito, ou são pessoas dadas à ilusão, e com menos saúde mental. Só que isto, que é um preconceito de origem pseudocientífica, diria eu, foi completamente desmentido por toda uma linha de investigações que foram feitas às centenas, e quando os autores se atreveram a investigar para ver qual era o grau de saúde mental, de resiliência, de adaptação das pessoas religiosas, não estou a falar das fanáticas sectárias, Sim. E das pessoas ligadas, que têm de facto crenças espirituais mais ou menos profundas, o que se concluiu é que são mais religiosas, são mais bem adaptadas, têm melhores relacionamentos sociais, de modo geral, estão mais saudáveis, seja mentalmente, seja fisicamente até por vezes. Portanto, esse preconceito aí tem sido desmentido. Mas também é outra questão. Há modelos de sociedade e há modelos de consumismo que estão ligados ao materialismo e à ideia, como diria supostamente o São Paulo na Bíblia, de que vamos comer e beber que amanhã morreremos. E então, eu penso que nitidamente há interesses económicos, corporativos, que não querem que haja uma mudança de paradigma. Querem que as pessoas acreditem que o corpo é tudo o que existe, que esta vida é tudo o que há, e então vamos tentar divertir-nos um bocado, ter muitas posses, sermos ricos e poderosos, etc., porque é tudo o que há. É tudo o que temos.
Ao passo que a experiência transpessoal, a experiência espiritual profunda, convida-nos a mudar o paradigma para uma versão da sociedade não competitiva, muito mais colaborativa, e convida-nos também, normalmente, a uma ética muito mais profunda, mais favorável à natureza, mais favorável ao convívio social, à partilha de bens, de experiências e à colaboração. E é típico que a experiência transpessoal de muitas pessoas modifica-as nesta direção. De certo modo, sentem-se mais alma, têm mais alma, tornam-se mais amorosas, mais compassivas, mais abertas, mais colaborantes, mais generosas, Mais ou autênticas seja, também, mais autênticas também. E sem dúvida que isto contribui para melhorar a sociedade. sem dúvida. Pessoal, acrescem-se outras nomenclaturas, como ainda há pouco falou, como a egrégora. Na sua opinião, a egrégora é algo equiparado ao inconsciente coletivo ou são realidades distintas? Eu diria que são realidades distintas. O inconsciente coletivo, de algum modo, é mais amplo. Para o Carl Jung, o inconsciente coletivo é, de certo modo, uma espécie de repositório da experiência padrão humana, e talvez não só humana, desde há muito tempo. Portanto, os grandes arquétipos acabam por ser linhas de força. Eu gosto de pensar neles também como organizadores da mente e da consciência. São grandes linhas que são formas globais que exercem uma influência sobre as pessoas em geral, os seres humanos. Quando se fala em egrégoras, normalmente tem um caráter, de certo modo, também mais energético e um bocadinho mais particular. Nesse sentido, nós podemos dizer, por exemplo, que, falando em religiões, se calhar há uma egrégora islâmica, há uma egrégora cristã, há uma egrégora espírita, há uma egrégora sufi dentro do lado místico e esotérico do Islão, também se calhar há uma xamânica, mas também há a ideia que há, digamos que campos de força e de informação associados a grandes grupos humanos, que partilham durante bastante tempo visões da realidade, modos de atividade, etc. E portanto, de certo modo, haverá egrégoras associadas a grupos, ao passo que os arquétipos estão associados à humanidade toda. Toda. Uhum. Ou seja, serão grandes famílias, grandes comunidades que se, tal como o nome diz, agregam por frequência, por sintonia e pronto, por frequência, por uma determinada frequência, e são energias sutis que também operam com, eventualmente, com algumas objetivos, com algumas finalidades, portanto, de uma forma muito específica e que são reconhecidas e entre elas distinguíveis. Sim, e repare, como normalmente a ideia de uma egrégora tem algo de mental, eu associaria isso facilmente à tradição, nomeadamente yógica, vedântica da Índia, que nos fala em formas de pensamento. A ideia é que sempre que pensamos estamos a emitir alguma coisa, emitimos formas associadas ao tipo de pensamento e à qualidade do pensamento, e de certo modo também à intensidade do foco mental. Estas fórmulas, para alguns clarividentes, são visíveis no espaço. E há obras clássicas, como justamente um livro chamado Formas de Pensamento, de autores teosóficos, como o Leadbeater e a Annie Besant, que descrevem isto. E, portanto, de certo modo, a ideia é que cada um de nós emite formas de pensamento, com a sua qualidade, a sua vibração, o seu poder energético, etc., mais ou menos concretas, definidas, também conforme a clareza mental. E o que é que acontece? Quando muitos seres humanos emitem formas de pensamento do mesmo tipo, elas se calhar vão constituir uma egrégora. Lá está. Ou seja, uma grande mente coletiva. De certo modo, uma mente coletiva. E então, o que isso tem de bom e de mau. Sim, de bom e de mau. Ainda há pouco deu alguns exemplos, mas de facto também é importante ter presente
que essas energias mais sutis que compõem essa grande mente coletiva podem ser alimentados por grupos específicos e grupos específicos, por exemplo, que podem estar muito sintonizados em frequências de ódio, por exemplo, não é? E nós hoje assistimos realmente, as sociedades estão altamente polarizadas, portanto, uma radicalização, sobretudo ao nível político, nós vemos isso, penso que todos os dias, quase com uma urgência em nos posicionarmos neste ou naquele lado, e quem não está, pronto, realmente as interações não são nada compassivas, nada harmoniosas, portanto, há um destilar de más energias, ou seja, o que está a querer dizer é que há a construção de campos de força que estão sintonizados numa mesma frequência, por exemplo, uma egrégora do medo, suponhamos, não é? Poderá eventualmente depois até ativar arquétipos, não é? Ou do guerreiro, ou da vítima, arquétipos que possam estar no inconsciente coletivo, mas o que é certo é que isso pode estar, assim, por hipótese, a influenciar milhões de pessoas que nem sequer sabem que isso as está a afetar. Isto pode acontecer. Perfeitamente. Aliás, lá está, temos depois a noção do inconsciente coletivo e do inconsciente em geral, e assim como por vezes não temos consciência quando vamos a um campo de que a terra está envenenada por pesticidas ou até por vestígios, por exemplo, de uma guerra que houve ali há décadas atrás e que deixou coisas como, por exemplo, urânio empobrecido na terra, portanto é uma terra venenosa. Assim como não temos consciência disso por vezes, porque não vemos, também não temos consciência às vezes do que a radiação 5G nos está a fazer, ou a 4G já fazia, ou muitos outros padrões de eletromagnéticos nos podem fazer, e também não temos consciência das tais egrégoras, que são ainda mais subtis, que estão nitidamente a poder afetar-nos. E realmente há pessoas que sintonizam, sei lá, com uma egrégora nazi, ou com uma egrégora judaica radical, ou com uma egrégora comunista radical, ou capitalista radical, com supremacias à esquerda e à direita, políticas, religiosas, etc. E, normalmente, quando as pessoas se começam mesmo quase inconscientemente a identificar com alguns padrões, como essas egrégoras também, e com muita coisa escrita, dita, etc., quando isso acontece, criam uma identidade também de grupo, em parte, e começam, por um lado, gostam de sentir que pertencem a um grupo, têm um pouco da força do grupo, mas por outro lado têm tendência a fechar-se e a achar que tudo o que está na fronteira para lá daquilo é mau. O que as leva, por vezes, ao confronto. E aí o medo transforma-se facilmente em ódio. Sim. Aliás, o medo e o ódio, e já no budismo também isto é muito claramente expresso, são duas emoções aversivas, de certo modo, irmãs. Aliás, em ambos os casos, eu detesto alguém, ou algum grupo, ou algum objeto. No caso do medo, quero fugir dele, no caso do ódio, quero ir ao encontro dele para o destruir. Mas detesto. Sim. É aversivo. Ou seja, falámos muito e ao longo desta conversa temos falado muito em estados ampliados de consciência, não é? Que permitem os tais estados que podem auxiliar um processo de cura, que podem trazer a revitalização ao nível físico, a regeneração, enfim, só coisas positivas. E estas emoções, digamos assim, um pouco mais densas, que também contêm muita energia, não é? Podem levar a estados contraídos de consciência. Ou seja, com todos os malefícios que têm de estar sobre o efeito de estes estados mais, até ao nível físico, eventualmente. Olha, é a primeira vez que ouço essa terminologia, estado contraído de consciência, e fico muito contente, vou já adotar isso, não se importar, porque acho muito expressivo. E se pensarmos, por exemplo, no efeito do medo, o medo encolhe-nos. Exato. O medo manda não ir, manda não fazer, manda fugir e manda encolher, e ficar quieto.
Nesse, o contrário do amor, o amor tipicamente é precisamente o oposto. Manda-nos a expandir, ir ao encontro, abraçar, alargar, abrir a mente, acolher, etc. Nesse sentido, é uma visão muito interessante. Realmente é isso mesmo, o medo encolhe-nos e há estados encolhidos de consciência, sim. Exatamente, exatamente. Não muito boa, porque na realidade algumas das pessoas que podem chegar até si por esta ou por aquela razão, por alguma situação menos feliz ou mais dramática da sua vida, chegar num estado contraído de consciência. E neste caso, sem estar, obviamente, a procurar aqui as motivações que podem levar a esses estados, o que eu gostaria de perguntar é que, enquanto psicoterapeuta, há uma educação para a proteção ou a defesa psíquica relativamente a estas energias mais sutis, mas que são também nefastas? Há lugar para esse diálogo? Olha, para uma pessoa amalucada como eu, há lugar. Para uma grande parte dos meus colegas na psicologia mais, de certo modo, mainstream, mais aceite a nível global. Mas também para muitos colegas meus na psicologia transpessoal, o território em que se fala de perigos psíquicos, de energias nefastas que podem afetar-nos, ou até de entidades que podem afetar-nos, é um território mais ou menos tabu para muita gente. É um território que é arrumado para canto, que não se visita muito, de que se tem medo, ou que se tenta simplesmente negar. Há autores que vão dizer, não há entidades por aí, há só arquétipos maléficos, negativos, que podem ter uma influência sobre nós e desorganizar-nos um bocado a cabeça, mas não há para aí fantasmas, obrigado. Porque são assuntos que assustam muita gente. Sim. Mas, claro que, por mim, e de acordo com a minha experiência, sim, há áreas em que é preciso sermos cautelosos e é importante sabermos proteger-nos. Aliás, quer dizer, assim como se eu for nadar num lago cheio de crocodilos, sobretudo se eles estiverem na hora do almoço, a coisa facilmente vai correr muito mal para mim. Há áreas e há relacionamentos energéticos com outros seres que podem ser também muito perigosos. Sim. E aí também é importante alguma, como disse há bocado também, literacia para as pessoas saberem como proteger-se e do que proteger-se. Portanto, parece estar mais receptivo enfim, para esse olhar mais abrangente. E então eu gostaria aqui de desafiá-lo no seguinte: se alguém chega ao seu consultório e lhe descreve que em estado de vigília, mas já profundamente relaxado, provavelmente em estado alfa, em sua casa, de olhos abertos, lhe diz que, doutor, eu vi aos pés da minha cama 3 seres muito altos, assim mais ou menos translúcidos, de uma cor azulada, com umas grandes cabeças, com os olhos assim, ou seja, toda a descrição a sugerir, de facto, a aparência que é pelo menos conhecida de seres descritos, seja pela ficção científica ou seja lá por quem for, seres vindos de outras localidades do cosmos. Portanto, se alguém lhe vem com um relato desse tipo, um pouco inquieto, porque não percebe o que é que lhe aconteceu, como é que o Vítor abordaria essa situação? Bom, há aqui duas linhas logo que eu irei avançar em simultâneo. Uma, claro, também é tentar conhecer um pouco a pessoa e, brincando, perceber se está maluca ou não. Porque há pessoas que contam coisas estranhas e estão malucas. Ou seja, estão a ter alucinações que as perturbam fortemente, estão a delirar, estão a inventar coisas, não distinguem bem quase que o mundo dos sonhos do mundo acordado, etc, etc. Imagino, por exemplo, eu quando outrora estagiei até na psiquiatria, no Hospital de Santa Maria,
Tínhamos casos como, por exemplo, imagina uma pessoa que fugia espavorida pelos corredores do hospital, perseguida por cobras voadoras e dinossauros, só que pequeninos. Uhum. Ok, era uma pessoa com uma perturbação mental, tipo esquizofrénico, mais ou menos clássico e tal. Só que há muitas pessoas que descrevem coisas dessas, como as tais figuras translúcidas e muitas outras, e que não dão qualquer indício de perturbação psicológica, social, parecem adaptadas. Por vezes têm dúvidas com elas mesmas, mas o que é que isto quer dizer? Será que eu, de facto, estou com alguma perturbação? Qual é o cabimento disto? E aí, claro que eu fico interessadíssimo em perceber que experiência é que tiveram e como é que foi e quando foi e a que é que esteve associado e como é que se sentiram depois daquilo. E no paraíso, as pessoas vão me dizer, sabe que eu filmei tudo. Eu tenho um filme com uma nave espacial e tudo. Ou qualquer coisa assim. Porque aí realmente, pronto, interessa muito quando as pessoas não só descrevem uma experiência, e o testemunho delas é válido e importante por si próprio, e é para ser levado a sério, mas quando, ainda para mais, têm algo de documental a apresentar. Uhum. Há pessoas que, por exemplo, já têm havido descrições que dizem que têm marcas estranhas no corpo que têm a ver com a experiência que tiveram, ou pessoas que apresentam gravações, vídeo, áudio, etc., gravações, imagens, que parecem associar-se, ou que encontraram objetos que parecem um bocado invulgares, só que ainda temos pouco disso. Uhum. E, de facto, aí o meu interesse vai logo na direção, por um lado, de documentar, se possível, e, por outro lado, perceber bem que testemunho é aquele. E até Exatamente. que ponto é um testemunho que parece credível. E há testemunhos credíveis, aliás, e bastantes. E há pessoas, até há casos, em algum número de pessoas, que viram coisas muito estranhas, só que não foram só elas a ver. Ou seja, foram as situações vivenciadas, por mais que uma pessoa, portanto, retira ainda Exatamente. a Portanto, repare, dúvida. se há uma pessoa que me diz que viu um dinossauro amarelo com asas a esvoaçar, eu fico com grandes dúvidas logo, claro, mas um Uhum. dinossauro amarelo a esvoaçar, mas o que é isso? Mas isso é um dragão, mas e a pessoa viu? Mas a pessoa imaginou isso, ou alucinou com isso, ou será que viu mesmo? Se há 30 pessoas que dizem, sim, sim, todos vimos o dinossauro amarelo a esvoaçar, e foi ontem às 4h32 da tarde, no Rocio. Ok, eu aí começo a pensar, espera lá, eu agora tenho uma bota difícil de descalçar. Sim. Se há muitas testemunhas da mesma coisa, aquilo Há que parece ter investigar. algum tipo de realidade objetiva. Exato. Há que investigar, então, nesses casos. Há que investigar. Mesmo num caso individual também é importante investigar, mas então quando aumenta o número de testemunhas, Uhum. isso então carece mesmo de investigação. Uhum. Realmente é algo importante porque, lá está, como ainda há pouco falava, o desenvolvimento mediúnico que pode vir a suceder só por força de alguma prática que a pessoa possa estar a desenvolver de forma bastante consistente, ou algum acontecimento, alguma vivência que pode ter impacto na vida daquela pessoa, não é? E realmente é importante haver quem possa, pelo menos, estar disponível para receber, compreender e tentar perceber o que é que se está a passar. Mas pronto, são áreas muito, muito, muito fronteiras, mas o que é certo é que no seu contexto terapêutico poderá eventualmente acontecer de um paciente seu relatar, por exemplo, numa sessão de hipnose, numa regressão, ver entidades que, ou observar situações que têm a ver com o seu processo e que podem realmente ser chave na solução ou no tratamento que aquela pessoa está a seguir. Nesses casos, seja na relação com o paciente, seja até, admito que muitos destes temas são
temas de conversa entre profissionais. Como é que o Vítor vai enquadrando e vai gerindo a comunicação com as pessoas, porque se calhar nem todas estão assim tão disponíveis para, não é? Sim, sim, há aqui uma questão, que até é uma questão ética na psicoterapia, que é respeitar as características individuais das pessoas, e respeitar as crenças, as referências sociais, a experiência delas, e, portanto, nem tentamos invadir, não tentamos convencer as pessoas. Portanto, de certo modo, trabalhamos com o material que elas trazem. Uhum. Se há pessoas que trazem experiências aparentemente paranormais, idealmente nós trabalhamos com isso, para tentar perceber o que são, de onde vêm, como é que a pessoa pode ser ajudada a lidar com elas. Se não as tem, ou se, por exemplo, se também até é completamente cética em relação a tais experiências, então, mais uma vez, vamos respeitar isso e vamos trabalhar com as experiências que ela tem, muitas vezes não tem nada de paranormal, e nos casos que acontecem no intermédio, em que as pessoas têm uma experiência paranormal e ficam admiradíssimas, ou acham aquilo muito estranho, ou não, ou ficam até perturbadas, aí podemos ajudá-las a compreender e a situar aquilo, falar-lhes de alguma investigação que contribui para dar credibilidade, ou ajudam-nos a explorar melhor o que aconteceu e com que consequências e em que contexto. Também acontece. Uhum. Já tem tido pessoas em consultório que são, a priori, pessoas relativamente materialistas, ou pelo menos ateias ou céticas em relação a áreas ditas paranormais, e depois passam por experiências com as técnicas justamente que visam ajudá-las a explorarem-se a si próprias, não é? Passam por experiências que rapidamente põem em causa o ceticismo delas. Aliás, é interessante, por exemplo, numa das áreas favoritas em que eu trabalho, a terapia regressiva, em que as pessoas vão buscar muita coisa ao passado. Um dos autores, muito antes do Brian Weiss, do célebre Brian Weiss, não é? Que popularizou muito a ideia das vidas anteriores e do possível valor terapêutico da regressão de memória. Muito antes, por exemplo, temos um psiquiatra britânico, Dennis Kelsey, que estava a trabalhar ainda anos 30, nomeadamente, com a terapia as ideias traumáticas do Freud, Uhum. a ideia que muita perturbação psicológica vinha de coisas recalcadas no inconsciente, que tinham acontecimentos que vinham da infância e da adolescência, etc. E o Kelsey começou a encontrar casos em que andava à procura e não encontrava. Mas insistia, e de repente a pessoa começava, imagina, uma pessoa com 20 anos de idade, Sim. ou 30, com técnicas hipnóticas, de repente, eu levava para trás no tempo, então mais tarde, então e não sei o quê, agora procurei na infância, com 2 anos de idade, alguma coisa que tenha a ver? Uhum. Nada. E de repente a pessoa dizia, agora estou na minha cama. Está na minha cama onde? Estou em Paris. Então o que acontece? Estou a morrer. Está a morrer. Mas você nesta vida não tem doença nenhuma. Sim, mas estou a morrer. Então, mas está a morrer como? Então, eu tenho 80 anos de idade e estou a morrer. Então, mas porquê? Tenho uma doença? Ou estou velho? Uhum. E ele começou a descobrir que, levando a sério, suspendendo a negação ou a crítica, ou fosse o que fosse, e levando a sério estas experiências, às vezes encontrava na vida anterior o trauma que não encontrava nesta e que tinha a ver com o comportamento desta vida. Uhum. Portanto, ele escreveu sobre isso. Há um livro, pelo menos, muito interessante dele que eu li, que ele fez, por acaso, em conjunto com uma médium britânica, que foi a Joan Grant. E pronto, e encontramos realmente situações destas também. Portanto, como eu digo, eu gosto muito da humanidade e, felizmente, trabalho com pessoas e é sempre muito engraçado aprender com a Sim, experiência dos outros. Isso claro. também nos alarga muito os horizontes de muitas maneiras diferentes. Ok. Obviamente que aqui entramos já num campo de espiritualidade profunda ao falar em vidas anteriores, e há digamos assim, não é um debate, mas há concepções, e muitas delas que vêm do Oriente, do budismo,
conheço um pouco melhor do que as outras correntes sagradas, esta concepção, esta percepção de que não existe tempo. Portanto, ao não existir, portanto, um tempo sem fim, sem princípio, não existem vidas nem anteriores, nem passadas. Poderá nessa visão, falar-se em vidas paralelas. Ou seja, em que tem ali uma experiência de dor que não foi liberta, não foi, portanto, está ainda aprisionada, está ainda a vibrar, enquanto não for e que afeta profundamente a vida da pessoa, porque algumas não afetam, são situações episódicas, mas aquela pode realmente estar ali a vibrar ainda na dor e necessita de haver esse tal resgate e chegar até essa vida, ou paralela, ou passada, ou anterior, ou seja, o que for, para resolver essa questão e essas ferramentas poderão realmente ajudar a ultrapassar a tal situação que não tinha solução aparente através de outros meios. Sim, sem dúvida, e há de facto há uma multiplicidade de experiências. A questão do tempo é uma questão complicada, porque eu acho simplesmente que o tempo, tal como muitas pessoas falam dele, simplesmente não existe. Ou seja, eu acho que tudo o que existe está no presente e está em movimento. O presente pode, de facto, ter várias dimensões. Uhum. E há coisas que, se estão connosco a incomodar-nos, é porque não morreram, ainda cá estão. Claro. E às vezes há coisas tão estranhas como uma pessoa descrever ter problemas com o seu próprio fantasma. Não é uma entidade opressora. É como se uma parte dela não tivesse inteiramente morta e está a influenciá-la, de facto. E essa parte pode ser a célebre criança interior da minha infância, que ainda está encolhida, cheia de medo num canto, ou muito zangada com alguém ou com alguns acontecimentos, como, por vezes, pode ser, supostamente, um personagem que eu fui há 10.000 anos e ainda pode criar-me problemas. E eu tenho encontrado situações também tão estranhas como a pessoa descrever algo que está a incomodá-la muito neste tempo e que vem de uma vida há 100.000 anos, uma vida tipo Neandertal. Sim, sim. E quando trabalhamos isso, a pessoa sente-se muito melhor e a vida dela no tempo atual melhora. Ou Muda seja, e melhora. é uma prova, ou seja, é uma sinal ou alguma indicação de que o tempo realmente não existe, porque, digamos, aquela célebre frase de que o tempo resolve tudo, não é? Sim. Sabe que eu acho que Não é bem assim. sabe que eu acho que a noção de tempo que nós temos é o que, de certo modo, o que poderíamos chamar um operador mental. Exato. É uma ideia que nos ajuda a raciocinar, mas não corresponde a uma coisa que esteja lá. Por exemplo, quando as pessoas falam na ideia de viajar no tempo, por exemplo, entrarem numa maquineta que as leva ao tempo do Júlio César ou do Alexandre o Grande, ou vamos lá visitar o Cristo, isso para mim não faz sentido, porque é confundir espaço com tempo. E pensar que podemos andar no tempo como andamos no espaço. Exato. Portanto, eu penso que não, de facto. Eu penso que aquilo que chamamos, se há um passado que está a afetar-nos, então aquele passado está vivo e está aqui. Qualquer que seja depois a interpretação que damos a isso. Ou seja, Portanto, de alguma forma vem e está presente na pessoa, seja como um fratal de consciência ou outro tipo de conexão, mas ele está vivo e presente. Muito bem, sobre digamos assim, sobre estes assuntos nós poderíamos realmente trazer aqui muito, muito material, muito conteúdo e ir falando. Certamente haverão oportunidades para mais conversas destas, porque eu, pelo menos, acho delicioso poder falar abertamente e de forma descomplexada sobre estas realidades, porque podem também vir a ajudar algumas pessoas a compreender algumas das situações que vão passando. Para caminhar assim para fim, o Vítor também tem-se dedicado à escrita de livros. sim. Portanto,
já vai aí com uma bibliografia relativamente significativa, 17 obras editadas ao longo dos anos, e eu gostaria de perguntar se existe algum, ou se o Vítor percebe algum fio condutor entre elas. Algumas parecem-me assim muito, não é? Distantes umas das outras em termos de temáticas. Sabe que eu sou daquelas pessoas que, no fundo, andam a tentar salvar a humanidade. Mas como sou pequenino, eu tento salvar a humanidade nos pedacinhos que eu consigo. Toda de uma vez é complicado. E os livros que eu escrevo, normalmente, têm sempre uma intenção de ter algum tipo de utilidade para as pessoas. Uhum. Seja um pouco, num caso ou outro, até diverti-las, distraí-las, mas muitas vezes ajudar a pensar ou trazer temas, partilhar coisas, não é? Uhum. E isso tem sido um facto ao longo de muito tempo. E, curiosamente, há um livro que eu escrevi diretamente em inglês, com a ideia de vir a tentar que chegue ao mercado mais alargado de língua inglesa, Sim. se chama Pensamento Sinfónico, e que, curiosamente, ainda nem tentei praticamente publicar em Portugal. Uhum. É porque houve aqui umas questões de dificuldade do meu nome chegar ao mundo editorial hoje em dia. Mas, enfim. Mas, por exemplo, vai sair na Roménia. Pronto. Já está aceito para publicação e traduzido. Nossa. E pronto, e mais uma vez, é um livro que tenta contribuir para estas coisas, para as pessoas encontrarem uma maneira de pensar na sociedade, em si mesmas, etc., que seja mais compatível com um futuro sorridente e menos com guerras e conflitos e ameaças destrutivas. Sim, com mais humanidade. Nós estamos num momento que é particularmente aceso relativamente a oportunidades de tomarmos decisões qual o rumo que queremos, não é? Se uma via mais humanista, mais compassiva, mais colaborativa, não é? Em que não há italianos, chineses, portugueses, religiosos, não religiosos, homens, mulheres ou outro tipo de expressão, onde somos todos cada vez mais enfim, para não usar um chavão, mas é essa sintonia. É essa a frequência que penso que estão a chamar um pouco por nós com este momento tão adverso, mas ao mesmo tempo tão importante, não é? Temos essa oportunidade agora de escolher qual é o caminho que queremos. Depois vamos ver, não é? O que isto resulta. Perfeitamente. Temos eleições por todo o planeta, são países, acho que nunca houve uma concentração de atos eleitorais em tantos países, enfim, temos mesmo essa obrigação de nos posicionarmos, não é? Sim, embora se quer que lhe diga, eu neste momento também desconfio muito das eleições, porque, por exemplo, eu suspeito que nos Estados Unidos seja quase indiferente votar nos democratas ou nos republicanos, porque em qualquer dos casos estamos a votar no complexo militar industrial americano. Sim, eu compreendo o que está a dizer, ou seja, as eleições por si não são suficientes. É necessário algo mais, talvez uma participação cívica mais exigente e mais ativa. Sim, aí também acho que sim. E ainda assim, claro, que apesar de tudo, penso que há diferença entre candidatos, entre pessoas. Há pessoas um bocado mais vendidas e comprometidas com alguns poderes, há outras um bocadinho Sim, menos. Haverá também pessoas um bocado mais honestas, claro. frontais. Ou seja, Algumas, sim, apesar de se calhar mais preocupadas realmente com o bem da coletividade, que alguns só estão preocupados consigo mesmos, nitidamente, e com alguns amigos, não é? claro. Mas sim, Mas penso é uma que oportunidade de mudarmos paradigma. Penso que é um momento e há crucial. uma questão de facto aí de massa crítica, quer dizer, quanto mais pessoas estiverem um bocadinho mais atentas, mais conscientes, mais abertas também, compassivas, etc., mais elas também vão ajudar a levar isto numa direção melhor, Uhum. Sem dúvida. afastando-se do tal medo e de serem fáceis de manipular, essas coisas. Exatamente, não é? Parece, mesmo que não, mas mesmo assim, parece um processo
que exige um grande compromisso, envolvimento. Portanto, não basta não ter medo. Para além de não ter medo, é necessário fazer algo mais, não é? É necessário, não há espaço para a pessoa ficar alienada na sua tranquilidade, que ao fim e ao cabo também não ajuda o todo, não é? É uma forma egoísta de estar. A espiritualidade também tem os seus, digamos assim, as suas diferentes vivências, e há quem prefira simplesmente usufruí-la só para si, e estou muito bem, estou zen, e o mundo à volta pode explodir, que eu não me importo nada. Penso que isso também não é muito positivo, mas é uma opinião pessoal, enfim, cada um vive à sua maneira e vamos ver o que é que acontece para o futuro. Também estou bem de acordo com isso. Aliás, estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me do Gandhi, que é um exemplo muito curioso de um espiritualista muito empenhado numa via espiritual, mas que agiu, e agiu em grande, de maneira bastante não agressiva, mas Sim. muito ativa, e ao qual terão perguntando a certa altura o que é que achava da civilização ocidental, e ele terá respondido que era uma boa ideia, caso existisse. Mas enfim. Interessante. Agora que estamos a chegar ao fim, Vítor, o que é que eu gostaria de perguntar? Obviamente, para quem nos ouve e sente que o mundo porque é o que nós estamos a falar ao fim e ao cabo, não é? Não estamos a falar só de uma via, de uma abordagem terapêutica, estamos a falar do ser humano, estamos a falar da humanidade e como é que podemos estar melhor e contribuir de forma mais positiva para o todo. E então, para quem nos ouve, a mensagem eu gostaria de deixar sobre a importância de, olha, para já, cultivar uma relação ética e profunda com a espiritualidade, com o invisível, com o transpessoal. Que mensagem é que tem assim que nos possa trazer? Olha, eu diria que é essencial cultivarmos uma mentalidade de partilha e colaboração. E isso resolve muita coisa, melhora muitos lugares e cria, de facto, um espírito diferente nas pessoas. Repare, eu na própria zona onde vivo, em Évora, temos uma associação de moradores, e até temos duas associações paralelas neste momento, que colaboram, que estão próximas, etc. E é muito interessante ver, por vezes, como literalmente, por exemplo, há buracos na estrada. A Câmara Municipal não se mexe, ou tem falta de dinheiro, ou não quer, etc. E há ali questões difíceis. Mas os buracos são complicados. E tem havido coisas tão simples como alguns vizinhos mobilizarem-se, arranjarem, por exemplo, brita, até num caso ou outro, alguma coisa que foi oportunamente fornecida pela Câmara, alguns materiais, e vão tapar buracos no fim de semana. Literalmente. Há um que empresta um trator, outro tem um reboque, outro levam pás, levam ancinhos, etc. E vai-se tapar buracos. E durante um tempo toda a gente circula melhor porque houve quem tapasse buracos. Ninguém recebeu dinheiro, ninguém foi pago para coisa nenhuma, foi boa vontade, beneficiou todos. E há todo um prazer em participar nestas coisas. E um espírito de E um comunidade. espírito, exatamente. Ou seja, a espiritualidade também pode estar e manifestar-se desta forma, não é? De as pessoas usarem a sua força enquanto comunidade para fazer acontecer as coisas. Absolutamente. Não é? Absolutamente. É engraçado. E, Vítor, portanto, o Vítor é uma das pessoas que se move ativamente para falar sobre estes temas, portanto, tem presença também não só enquanto terapeuta, que podem consigo, mas também vai falando alguns temas que lhe interessam e que com certeza interessarão a muitas pessoas através das suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com o Vítor, como é que o poderá fazer? Olhe, normalmente por e-mail ou para o meu telemóvel, até em termos de consultório, pronto, eu tenho uma lista de espera razoável neste momento, mas em termos de consultório sou sempre eu que marco as minhas coisas, prefiro ter essa noção. Portanto, o mais simples é assim, é através do telemóvel ou do e-mail. Se quiser depois partilhar isso, esteja à vontade, claro.
Ok. E das suas redes sociais também? E nas minhas redes sociais, por Sim, exemplo, também se forem ao YouTube, tenho o meu canalzinho canal, pronto. em português, e para o encontrarem, precisam de introduzir normalmente Vítor Rodrigues Psicólogo. Se só meterem Vítor Rodrigues, aparece primeiro um cantor com o meu nome, mas Vítor Rodrigues Psicólogo encontram logo. Ok, está bem. Eu irei colocar aqui na descrição deste episódio. E agora que vamos mesmo terminar, vou-lhe pedir novamente aqui umas considerações finais, porque temos também o ativismo da psicologia, aqui esta estreitar de relações entre a ciência e a espiritualidade, com grandes desafios que nós temos para nesta década. O que é que poderá também partilhar o Vítor, que é uma pessoa empenhada nestas áreas, portanto, faz parte do Stellar, portanto, tem também essa participação e contributo ao nível da investigação destes fenómenos dita anómalos. O que é que gostaria, o que seria importante para si em termos de desenvolvimento futuro? Claro, como eu disse, há um bocado esta ênfase na partilha e na colaboração, mas também há outra questão, que tem a ver com um certo paradoxo. Esta sociedade está a condicionar-nos a prazeres fáceis e a atrações para o exterior sempre, seja redes sociais, seja filmes, seja entretenimento, espetáculos, seja uma série de coisas dessas. E nós precisamos desesperadamente de ir mais para dentro e, paradoxalmente, quando vamos para dentro encontramos os outros. Quando eu me conheço em profundidade, eu encontro aquilo em que eu faço parte e aquilo em que eu tenho tudo a ver com toda a gente. Uhum. E até preciso esta coragem e esta ênfase em ir para dentro, para a partir do interior encontrar mais do que está no mundo. E é curioso o paradoxo, porque quando eu me perco em estímulos exteriores, eu facilmente me torno mais egoísta, autocentrado, alienado. Quando mergulho no interior, encontro uma essência, uma alma, se quiser, que está em toda a parte e está em todos. E aí não interessam muito idades, religiões, ideologias, etnias, tamanhos, sexo, etc. É tudo humano, é tudo gente, tem tudo alma. É A tudo, natureza tem alma. é tudo divino, é tudo consciência, não é? Exatamente. E realmente há uma oportunidade de ser mais feliz, que eu penso que é disso que se trata também. Também, também. Aliás, eu diria que há uma forma de alegria interior que está muito ligada à mística e à vivência interior profunda e que não precisa de objetos nem de aquisições. Ou seja, há pessoas que podem ser intensamente alegres Sim. sem ter dinheiro, nem posses, nem coisa nenhuma. Podem viver numa cabana, numa caverna e ter uma alegria interior imensa, e outras vivem afogadas em dinheiro e objetos e são profundamente infelizes. Ou seja, não é o externo, não são as circunstâncias que vão ditar, digamos assim, o que cada um sente, mas é exatamente o contrário. Portanto, Exato. obrigada, Vítor. Não podia haver realmente aqui mensagem mais profunda para este arranque de ano. Portanto, estamos aqui a arrancar ano, um ano 2026, com certeza muito desafiante, onde todos temos oportunidades de fazer assim a qualquer momento do ano, mas no início, as nossas determinações pessoais e, portanto, aqui um convite para olhar para dentro e que fique e que permaneça nas nossas vidas para podermos estar neste planeta fantástico, incrível, pronto, e termos a oportunidade de viver a nossa melhor versão e podermos fazer coisas fantásticas. Muito obrigada, Vítor. Foi deliciosa esta conversa. Foi mais um episódio incrível. Estamos sempre disponíveis para recebê-lo. Muito obrigado também. Foi realmente um gosto. Os seus temas de fronteira tão importantes que são. E quem nos acompanha, se gostaram deste episódio, se gostam deste tipo de conteúdos, sinalizem com o vosso sincero like, partilhem, compartilhem, subscrevam o canal. Vivemos sobre aqui algo que é realmente
incontornável, o algoritmo, e essa é a forma de chegar, de termos mais alcance. Por isso, se gostaram, por favor, sinalizem, e despeço-me com muita alegria, com muito amor incondicional para todos, e é um até já aqui no The Talk and Talk Sound. Até breve. Obrigado também. Obrigada.